Antes do Campeonato Brasileiro, tivemos duas competições nacionais, entre 1959 a 1970. A Taça Brasil, que existiu de 1959 até 1968, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, mais conhecido como Robertão. Isso, Robertão, que ocorreu de 1967 até 1970. Sim, tivemos o famoso Brasileirão duplo em 1967 e 68, porque o Robertão iniciou em 67 com o Palmeiras campeão, ou bicampeão brasileiro. Mas vamos chegar lá, calma aí, segura um pouco. Vamos começar com o ano de 1959, onde o Esquadrão de Aço foi o campeão. O time baiano, que recebeu esse nome, contava no seu elenco com Alencar, Marito, Vicente, Biriba e o artilheiro Léo Bigria e o goleiro Nadinho, fora nomes como Carlitos, que mesmo não sendo titular, atuou em algumas partidas daquela campanha. E se você não sabe quem é Carlito, é só ver o vídeo que postei sobre o maior artilheiro da história de cada clube do Brasileirão. Mas além do Bahia campeão, não podemos deixar de citar o Santos de Pelé, que tinha acabado de ganhar o torneio Rio-São Paulo, em cima do Vasco, tendo Zito, Coutinho e o próprio Pelé como os grandes destaques, e eram os favoritos para ganhar a Taça Brasil. Além deles, o Vasco da Gama vinha com o timaço campeão do Carioca, que é uma história muito boa, o Carioca de 1958. Daria para falar só desse torneio que foi decidido em janeiro de 1959. E esse time do Vasco também chegou na final da Taça Rio-São Paulo, como já foi dito, contando com a zaga titular do Brasil de 1958, Bellini e Orlando Peçanha. 1960, o time do técnico Oswaldo Brandão, que talvez em outros vídeos sobre o Brasileirão dos anos 70 eu possa falar sobre ele, mas o coritiano e palmeirense que curte história sabe muito bem sobre ele. Voltando para 1960, foi naquele ano campeão invicto com 3 vitórias e um empate. E para quem nunca viu nada sobre a Taça Brasil, uma explicação rápida é que a competição jogava os campeões estaduais em uma fase de mata-mata por região. Era o grupo Nordeste, Norte, Sul e Leste. E depois tinha a fase Zona Norte e Sul. E depois os campeões dessas zonas enfrentavam os dois times que jogavam apenas a semifinal. E você me pergunta, quem decidia os dois que entrariam apenas na semifinal? Os finalistas de uma outra competição chamada Campeonato Brasileiro de Seleções, que é algo para outro vídeo. E não pense você que isso ocorreu todos os anos, pois esse critério caiu por terra em 1962. Mas aqui o Palmeiras e o Santa Cruz entraram nas semifinais, onde o Palmeiras eliminou o Fluminense e o Santa Cruz perdeu para o Fortaleza. Na final, o Palmeiras fez 3-1 no primeiro jogo. E no jogo em São Paulo, estádio do Pacaembu, 8-2. Foi um passeio e o time do lendário Djalma Santos, lateral da seleção, e Juninho Botelho, um dos grandes pontas direitas da época, terminou como campeão. Mas vamos destacar aqui o Fluminense, que tinha um trio de ataque com Valdo, Tele Santana e Maurinho, mas caiu para o Palmeiras sem marcar um gol. 1961. Entramos na era mais absoluta do futebol brasileiro. Simplesmente o Santos do técnico Lula. Não é o Lula presidente. E de um elenco que já era bom, mas comparado o de 1959, chegou mais uns nomes bem interessantes ao longo de 5 títulos, como Mauro Ramos de Oliveira, zagueiro capitão do Bimundial do Brasil em 1962, Gilmar, simplesmente um dos maiores goleiros da história do futebol, o Toninho Guerreiro, um dos maiores artilheiros da história do Santos, o Orlando Peçanha, que já falamos da sua passagem pelo Vasco, até o Carlos Alberto Torres, capita do Tri Mundial de 70, que veio do São Paulo e ganhou a Taça Brasil de 65, e uma outra que vamos falar mais tarde. Cara, tem tanta coisa para falar desse Santos que um dia espero voltar aqui para contar. Desde Pelé como goleiro até a vitória sobre o Vasco em 65, carimbando o pentacampeonato. Mas escolhi falar aqui do jogo contra o Botafogo de 62. O Santos acaba com o Sport na semi, sem dó nenhuma, e o Botafogo, depois de 2 empates de 2-2 contra o Internacional, vence por 2-0. Assim temos na final as 2 maiores equipes do Brasil. Essas finais foram disputadas em 1963, ou seja, após a Copa. E o Botafogo era o time base da seleção de 62. Em São Paulo, no Pacaembu, tivemos o primeiro jogo que terminou de 4-3 para o Santos. No Maraca foi 3-1 para o Botafogo. O critério de desempate era a terceira partida. Vamos então
em mais um jogo no Maraca. Dessa vez, o Santos não toma conhecimento da metade da seleção brasileira e mete incríveis 5-0 no Botafogo. O Pelé destruiu o jogo, com seu quarteto, que tinha Dorval, Pepe e Coutinho. Todos marcaram e o Pelé fez 2 nesse jogo. Cara, tem uma garotada hoje que subestima e desrespeita o futebol dos anos 60, sem perceber que está tirando a melhor era do futebol brasileiro. O Brasil só é o país do futebol por conta dessa geração, amistosos tanto do Santos como do Botafogo, que o mundo parava para assistir. Estamos falando aqui do Real Madrid e do Barcelona dos anos 60. O Pelé com o Santos enfrentou um dos maiores elencos da história desse esporte e meteu 5 na final da Taça Brasil. Pois bem, como eu disse, seria um vídeo só do Santos, se deixar. Então coloquei só esse jogo para contar. 1966. O primeiro título nacional do Cruzeiro. É simplesmente pegando o atual pentacampeão na final e fazendo 6-2 e 3-2. O time mineiro jogou muito essa Taça Brasil. O jovem clube do Cruzeiro tem como destaque, além do Tostão, o icônico Dirceu Lopes, o goleiro Raul, de história fantástica na Raposa e no Flamengo, Wilson Piazza e o Natal. Também foi uma grande temporada do Náutico, que teve o artilheiro da competição com 10 gols, o Bita, e eliminou o Palmeiras, caindo para o Santos na semifinal. Mas calma, o Náutico vai voltar, pois esse time era muito bom. 1967, o ano do bicampeonato do Palmeiras. Do mês de março até junho, tivemos o campeonato Robertão. Ele nasceu da expansão do antigo torneio Rio-São Paulo. As federações e clubes decidiram convidar os maiores clubes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná para criar uma competição de pontos corridos que reunisse a elite do futebol brasileiro no primeiro semestre. A partir de 1968, a CBD assumiu o torneio e batizou oficialmente de Taça Brasil, mas vamos continuar chamando aqui de Robertão. A primeira fase contou com 2 grupos. O grupo A tinha 7 clubes e o grupo B tinha 8. O Corinthians e o Palmeiras lideraram seus respectivos grupos, e os vices foram os 2 grandes clubes do Rio Grande do Sul. O quadrangular final teve jogo de ida e volta e terminou com o Palmeiras campeão e o Inter como vice. No confronto entre os dois, deu 2-1 para o Palmeiras, fora de casa, e 0-0 em São Paulo. O César Maluco, do Palmeiras, terminou como artilheiro do Robertão, fazendo 15 gols ao lado de Ademar Pantera, do Flamengo. De julho até dezembro teve a Taça Brasil, que deu também o Palmeiras vencendo o Náutico, sim, o mesmo Náutico, o grande Náutico, ex-campeão pernambucano, entre 63 e 68. Bateu a final da Taça Brasil, onde perdeu no terceiro jogo, depois de ter feito 2-1 no Pacaembu, mas o craque Ademar da Guia e César Maluco deram um título para o Palmeiras, mas o Náutico foi muito surpreendente e carimbou a vaga para a Liberta do ano seguinte. E tivemos aqui um dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro, que é o bicampeonato do Palmeiras, sendo no mesmo ano. Esse recorde vai ser difícil de bater. 1968. O último título nacional do Pelé. Aconteceu pelo torneio Robertão, onde a primeira fase deu Palmeiras e Santos, líderes nos seus grupos, e Inter e Vasco como vice. Assim formou o quadrangular final, onde dessa vez foi só jogo de ida, e o Santos venceu seus 3 duelos, e se consagrou como campeão, e o Inter mais uma vez sendo vice. O grande destaque dessa competição vai para o ataque do Santos, que teve como artilheiro o Toninho Guerreiro, e o Pelé fez 12 gols nessa competição. Além de ter nomes importantes como o Carlos Alberto Torres, que venceu aqui o seu segundo e último campeonato nacional. E a última Taça Brasil foi ganhada pelo Botafogo, o que acho particularmente legal demais, cara. Pois todo esse período de Taça Brasil, o Santos é o grande time, mas o Botafogo e o Palmeiras sempre ficou ali batalhando e atrapalhando o Santos em algumas competições. Mas na competição nacional, o Botafogo não teve o mesmo sucesso do que o Palmeiras, até o ano de 1968. Vencendo a final diante do Fortaleza em 2 jogos. O primeiro, que ocorreu 3 de setembro de 69, sim, a final de 68 ocorreu na segunda metade de 69 e ficou 2-2 em Fortaleza, mas no Rio deu Botafogo por 4-0. Destaque ao artilheiro da competição com 7 gols, sendo que 4 foi na final, 2 em cada jogo, é o Ferretti,
E também destaque ao meia Gerson, o canhotinho de ouro. Também a Jairzinho e Roberto Miranda, ambos os 3 campeões do mundo em 1970. Uma curiosidade aqui é que o Santos era o campeão paulista e detentor da vaga, mas não disputou a última Taça Brasil, por conta das excursões internacionais e desorganização da CBD, além de o Robertão daquele ano ter se consagrado como principal e mais rentável competição nacional naquele momento, a qual o Santos venceu. 1969. Palmeiras, mais uma vez campeão do Robertão, o único bicampeão do torneio que durou 4 anos. O Palmeiras foi campeão no ano bem disputado, com Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, completando o quadrangular final. E o Palmeiras e o Cruzeiro ficou empatado, com 4 pontos ambos, mas pelo saldo deu Palmeiras. No confronto direto entre os dois, também deu empate, em 1-1 no Mineirão. O artilheiro da competição foi o Edu, do América do Rio, com 14 gols, e o César Maluco, do Palmeiras, terminou com 13 gols, e o Ademar da Guia, mais uma vez, sendo fundamental para variar. 1970. Chegamos ao último ano do Robertão. E olha, se tem um ano para fechar com chave de ouro essa era, é esse ano. Seguindo a mesma estrutura dos outros anos, tivemos um quadrangular final composto por Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e o campeão Fluminense. O Fluminense, que na primeira fase foi vice do Cruzeiro no grupo B, mas fez uma segunda fase impecável, sendo o último campeão do Robertão. E o herói dessa história nem era o artilheiro do time, porque o Flávio, camisa 9 e artilheiro do Fluminense na temporada, se machucou bem na reta final e ficou de fora dos jogos decisivos. Quem entrou no lugar dele foi um reserva chamado Mickey. E esse cara simplesmente decidiu os 3 jogos do quadrangular. Fez o gol da vitória de 1-0 sobre o Palmeiras, fez outro gol de novo na vitória de 1-0, dessa vez contra o Cruzeiro, e na última rodada, precisando só de um empate contra o Atlético Mineiro, abriu o placar de novo com um gol de cabeça. O Atlético empatou logo depois, mas não importava mais. Fluminense campeão com mais de 112 mil torcedores dentro do Maracanã. O Cruzeiro fechou a competição com o Tostão como artilheiro geral com 12 gols. E o Flávio, mesmo se machucando e ficando fora da reta final, terminou como vice-artilheiro com 11 gols, empatado com o Claudio Miro do Internacional. Bom, esse foi o vídeo sobre a era antes do Brasileirão oficializado em 1971. Quer um vídeo sobre o Brasileirão de 71 até o fim do século XX? Se sim, curte o vídeo, pois vou trazer a parte do Brasileirão. Muito obrigado por assistir e até a próxima.